No último vídeo eu falei sobre a estrutura da oração, abordei 3 princípios que podem ajudar a organizar as orações do seu artigo, e hoje eu vou dar continuidade a esse assunto de estruturação do texto, porém abordando a estrutura do parágrafo, também com elencando 3 princípios, ok? Trataremos de 2 ideias muito importantes em um texto, que são a coesão e coerência do conteúdo que está sendo abordado. Só para a título de informação, a coesão indica o quão bem as frases estão conectadas, e a coerência é uma divisão lógica do texto em unidades consistentes. Essas unidades consistentes que nós trataremos hoje é o parágrafo. Então, o parágrafo tem que apresentar um bom nível de coerência. A gente vai falar isso mais à frente. Então, vamos começar com a coesão do parágrafo. Então, dos 3 princípios, acredito que o primeiro é o mais importante, que é colocar uma informação nova por último. Número 2, princípio 2 é usar voz passiva com cuidado. Isso é muito discutido em materiais que abordam a escrita científica. É sempre um dilema essa questão da voz passiva. E o ponto 3 é garantir que a primeira e última sentença do parágrafo estão relacionados. Esse ponto 3 aí está abordando a questão da coerência, ok? Então, o primeiro princípio é colocar uma informação nova por último. Primeiramente, o que é uma nova informação? É algo que ainda não apareceu no texto. Então, você está lendo o texto e de repente você vê uma expressão que até então não foi citada. Então, é uma informação nova. E isso traz grandes problemas para o entendimento do texto, porque pode ter uma quebra no fluxo da leitura. Se você colocar a ordem como sendo inicialmente a informação velha e depois a informação nova, a sua escrita ficará mais clara. Por quê? Porque o leitor já vai estar habituado no início da oração ao que está sendo apresentado. Então, com uma informação velha, uma informação que já apareceu anteriormente no texto. E ao longo da oração, no final, ele se depara com uma informação nova. Isso, além de dar um fluxo de leitura melhor ao seu texto, também traz outro aspecto interessante, que é ajudar a enfatizar a nova informação. À medida que você coloca no final da oração, você vai lendo a oração e no final, no caso, preparando o leitor para no final adicionar uma nova informação. Então, enfatiza isso, o que você está falando. O que acontece quando se começa a oração com uma nova informação? A questão é a falta de contexto. Você introduz uma nova ideia sem haver um contexto, perdendo a coesão. E tem que ter muita atenção quando você faz isso, porque à medida que você deixa o texto sem coesão, o texto não está ligado às orações umas às outras, e isso vai resultar em um texto confuso de se entender. Então vamos a um exemplo. Eu vou apresentar dois
parágrafos, um parágrafo com o problema de coesão e o segundo parágrafo fazendo as alterações necessárias para que o texto fique coeso. É um parágrafo curto, porém a nível de exemplo, ok? Então, the combination of cloud computing and portable computing devices has laid the foundation for mobile cloud computing, MCC. Unlimited computing power and storage space can be accessed by using MCC. The existence of a high-quality internet connection is mandatory to access those resources. However, nowadays, internet connection is not as good as expected. Nesse parágrafo, você pode observar que não há coesão a partir da segunda sentença. Então veja que a primeira sentença termina com MCC, né? E a segunda sentença inicia falando de recursos computacionais, que é Unlimited Computing Power and Storage Space. Então não há uma coesão entre o primeiro e a segunda. No final da segunda sentença, você termina novamente com MCC. Então, se você mudar a ordem na segunda sentença, iniciando a sentença com MCC, esse termo vai estar alinhado ao final da primeira sentença, que terminou falando sobre MCC. Então, se eu mudar essa ordem, né, colocando Unlimited Computing Power and Storage Space para o final da segunda sentença, a terceira sentença, idealmente, seria interessante iniciar falando desses recursos, tá? Mas não está acontecendo. Na terceira sentença que você vê que tem Internet Connection no meio da sentença. E Internet Connection aparece no início da quarta sentença. Então, however, nowadays, mas a primeira expressão mais importante é Internet Connection, digamos que aparece no início da quarta sentença. Então não está coeso, né? Vamos então melhorar esse texto para adicionar uma coesão a ele. Fica assim, ó. The combination of cloud computing and portable computing devices has laid the foundation for mobile cloud computing. Então não mudei essa primeira sentença, ok? Então ela termina com MCC. Então vamos começar a segunda sentença falando de MCC para dar o link nas duas sentenças. Então MCC allows users to access the unlimited computing power and storage space. Veja que eu mudei a ordem dos itens, né, da sentença. A terceira sentença inicia-se com These resources only makes sense to be used when delivered through a high quality internet connection. Então, terminei a segunda sentença com os recursos, comecei a terceira com recurso. Finalizei a terceira com Internet Connection, iniciei a quarta com Internet Connection. Então veja que agora eu tenho uma coesão do texto e isso me dá um conteúdo mais claro de se entender. Beleza? O segundo princípio é com relação à voz passiva, né, que tem que ser utilizado com cuidado. Então, apenas relembrando que é a voz passiva, a voz, no caso da voz ativa, o sujeito é o agente praticando a ação expressa pelo verbo. Na voz passiva é o contrário, né? Então, o sujeito é paciente recebendo a ação expressa pelo verbo. É importante dizer que na língua inglesa, a língua inglesa é um idioma muito direto, muito claro, que normalmente tende a usar muito a voz ativa. Então, deve-se, principalmente na escrita científica, tentar usar o máximo de voz ativa. Mas vamos a um exemplo simples aqui. Então, the team has executed the experiment. The experiment was executed by the team. Então, primeira
voz ativa, o segundo exemplo aí na voz passiva. Observe que quando eu tenho a voz passiva, normalmente você vai encontrar essa palavra by someone. Você pode fazer um exercício que à medida que você terminou de escrever seu texto, dá um Ctrl F aí para você encontrar essa palavra by, né? E tentar melhorar o seu texto retirando a voz passiva. Mas por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Será que realmente em escrita científica é preferível usar a voz ativa? Então, como tem essa polêmica aí, é importante destacar que a voz passiva não é inerentemente ruim, né? O problema é que muitos pesquisadores, principalmente em início de carreira, pensam que a voz passiva traz uma forma científica de se escrever, mas o que não é verdade. As principais e mais renomadas revistas científicas, que são elas a Nature e a Science, dizem o seguinte: a Nature diz: Nature journals like authors to write in the active voice. E a Science diz o seguinte: choose the active voice more often than you choose the passive voice. Isso está no site deles lá, da revista. Então, tome muito cuidado, porque faz diferença, tá bem? E então, quais são os problemas da voz passiva? Então, eu destaco aqui 2 deles. O primeiro é o ator da ação pode ficar ambíguo. Por exemplo, vamos a um exemplo aqui. The DNA was sequenced using the N-terminus method. Smith et al. 2004. Nesse caso, certo que o sujeito está omisso aí, mas a oração está na voz passiva. E a gente tem a seguinte dúvida: quem sequenciou o DNA? Foi o autor do artigo que escreveu essa oração, ou foi o Smith? Ou ainda, o Smith sequenciou o DNA ou ele criou esse método N-terminus? Então fica ambíguo, entendeu? Então pode gerar esse problema em algumas situações. O segundo problema da voz passiva é você usar mais palavras, né? Com a voz passiva você tende a usar mais palavras e tem sempre que lembrar a máxima que diz: menos é mais. Então escreva menos para passar o que você quer passar ao leitor, ok? Então a voz passiva também pode fazer com que você tenha mais palavras desnecessárias no seu texto. Mas você pode estar se perguntando: então só tem desvantagem, então eu nunca vou usar. Não é bem por aí. Existem situações que até vale a pena utilizar. A voz passiva é importante usar quando se quer colocar a informação velha antes da informação nova, já que ele muda a ordem sujeito e objeto, né? Então, se for para obedecer o princípio 1, pode ser que seja adequada a sua utilização. Tá? Então, cada caso é um caso, mas tem que tentar evitar. Então, por fim, concluindo esse tópico, escolha a voz passiva por uma razão e não porque soa científico. Tudo bem? O tópico 3 diz o seguinte: garantir que a primeira e última sentença do parágrafo estão relacionadas. Como eu falei no início do vídeo, esse princípio diz respeito à coerência, né? E o que é a coerência? Em outras palavras, é você não abordar em um parágrafo várias ideias, como posso dizer assim, vários temas. Tem que ser uma ideia apenas, né? E não variar entre diferentes tópicos. Com isso você vai ter um parágrafo coerente. Pode acontecer de você obedecer ao critério de
coesão, que a gente já falou anteriormente, e não ser coerente. Vou dar um exemplo agora. My favorite animal is the domestic cat. Cats were domesticated almost 10,000 years ago in the ancient Mesopotamia. Mesopotamia is a name that literally means the land between two rivers, taken from Greek. The Greek language is one of the oldest written languages, and its alphabet forms the basis of many other writing systems, including Latin. Então, você observa que tem uma coesão. Vamos analisar mais de perto. Então, a primeira sentença termina com cat, a segunda começa com cat. A segunda sentença termina com Mesopotâmia, a terceira começa com Mesopotâmia. A terceira termina com Greek, a quarta começa com Greek language, mas está relacionado. E por aí vai. Então, você vê que tem coesão, mas nenhum parágrafo apenas você fala sobre gatos, fala sobre Mesopotâmia, fala sobre o país Grécia, sobre o idioma grego e termina com latim. Então veja que tem uma variação de tópicos. Aí que está o problema. Não é interessante organizar, né, dessa forma, porque o leitor é orientado a dividir um texto naturalmente em unidades coerentes. Então, um capítulo tem que ser coerente, uma seção tem que ser coerente e principalmente cada parágrafo tem que ser coerente para uma leitura agradável. Um exemplo que eu posso dar é você imaginar, por exemplo, quando você vai escrever uma introdução, normalmente você tem uma sequência de ideias, né? Então você vai falar sobre um tópico A, B e C. Tente colocar um tópico A em um parágrafo, o tópico B em um parágrafo e o tópico C em um parágrafo. Dando exemplo do meu tópico de pesquisa, eu falo, meu tema de pesquisa é chamado de Mobile Cloud Computing. E Mobile Cloud Computing faz a junção de duas áreas, que é Cloud Computing e Mobile Computing. Então, normalmente nas introduções de artigos que eu vou escrever, eu falo um parágrafo sobre Cloud Computing, o segundo sobre Mobile Computing e o terceiro sobre Mobile Cloud Computing. Dessa forma, eu tenho uma divisão de tópicos e fica mais interessante, mais claro para o leitor. Então, por hoje é só. A gente abordou hoje a estrutura do parágrafo e espero que estejam aproveitando aí esses vídeos. Desculpe pela demora em gravar novos vídeos, mas estou tentando me organizar para dar continuidade a esse projeto, que eu acho que tende a ajudar bastante gente, principalmente quem está começando a carreira acadêmica, a carreira de pesquisador. Obrigado, até a próxima.